Nesse caso dessa jovem que foi operada hoje, ela nos procurou para extração de dentes do siso, terceiros molares. E eu suspeitei, porque pela panorâmica, eu suspeitei da altura de um côndilo em relação ao outro. Nossa, que esquisito, é tão clássico isso aqui de hiperplasia. Você tem a documentação ortodôntica dela? Tenho. Ela mandou. Então, um lado mordendo certo e do outro lado um espaço entre as arcadas dentárias, ausência de toque. Então, quando a gente observa esse rosto, essa parte inferior da paciente, é o contorno dela, até então, nada chama muita atenção. Existe até uma certa simetria de um lado em relação ao outro. Mas no exame intraoral, nós observamos presença de espaço entre esses dentes. Começa no premolar e vai piorando. Cada vez mais para trás, a ausência de contato, a ausência de função. Por quê? Porque justamente desse mesmo lado aqui, a ATM dela está se desenvolvendo e vai jogar essa mandíbula totalmente para o lado contralateral, lado esquerdo, e com o passar dos anos, essa maxila vai acompanhando junto e vai perdendo o eixo. Então, tanto a mandíbula quanto a maxila perdendo a sua simetria. Com a paciente com a boca aberta, nós conseguimos observar realmente olha a distância, como muda de um lado em relação ao outro. Nós observamos que existe uma diferença, uma assimetria, a paciente está ficando torta, torcida, né? Num linguajar mais grosseiro, mas é o que traduz realmente o efeito visual dessa doença. Então, nós discutimos o caso com o ortodontista e o planejamento mudou um pouco. Nós planejamos atuar naquela articulação, naquela ATM, juntamente com uma osteotomia na mandíbula, só na mandíbula, na parte inferior, né, mandibular, dos dois lados, ganhar um posicionamento mais adequado dessa mandíbula, perder aquela sensação de torcido que o paciente tinha, só que como esse caso dela era inicial, então a maxila, ou seja, a parte superior, ainda não tinha sido acometida. Então isso foi uma grande vantagem que nós conseguimos. Então, como ela é uma adolescente muito jovem, ela vai ter um período de anos e anos dessa ATM se desenvolvendo. Então, você operar um caso desses e ignorar a ATM que está doente, não intervir naquela região, é pedir para ter uma recidiva, é pedir para que aquilo voltar. O paciente vai ter que passar por tudo isso de novo, né? Uma cirurgia ortognática na vida, e eu falo com um pouco de experiência pessoal, já é suficiente. Ter que refazer uma cirurgia ortognática, que teve algum falha de diagnóstico, vamos dizer assim, não proposital, mas ocorreu uma falha de diagnóstico, o paciente vai ter que ser reoperado. Ou seja, não tem fim nunca isso. Então, essas alterações bem clássicas da hiperplasia condilar merecem bastante destaque em função delas ficarem mascaradas, porque o paciente não tem dor, é paciente assintomático, né? Então, alguns colegas acabam subdiagnosticando esse problema. E isso vai gerar um transtorno muito grande na evolução do tratamento total do paciente.